Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um simulado com 10 questões da parte geral comum para a prova de mérito para os professores da antiga carreira aqui do estado de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. São 10 questões recentes da banca VUNESP, da parte geral comum, legislações e publicações institucionais e autores, que servirão tanto para os cargos de PEB 1 como PEB 2. Também vai ficar na descrição do vídeo o link para download gratuito do material que será apresentado. Vamos lá para o simulado? Questão de número 1. Em uma reunião do conselho escolar, o pai de um aluno pediu esclarecimentos sobre um ponto do projeto político-pedagógico da escola. Na ocasião, uma das professoras afirmou que não era papel do conselho discutir o projeto político-pedagógico da escola, mas sim assegurar sua implementação. De acordo com o documento Conselhos Escolares, a afirmação da professora está: seria a alternativa A, incorreta devido à natureza essencialmente executiva dos conselhos escolares. Seria a alternativa B, correta devido à natureza essencialmente fiscalizadora dos conselhos escolares. Seria a alternativa C, incorreta devido à natureza essencialmente informativa dos conselhos escolares. Seria a alternativa D, correta devido à natureza essencialmente autônoma dos conselhos escolares, ou seria a alternativa E, incorreta devido à natureza essencialmente político-educativa dos conselhos escolares? A resposta correta da questão de número 1 é a letra E de escola, incorreta devido à natureza essencialmente político-educativa dos conselhos escolares. Segundo o documento Conselhos Escolares do MEC de 2004, o que serve o conselho escolar? Ele tem uma função fundamentalmente político-educativa e participativa na gestão da escola. O conselho escolar, ele garante a gestão democrática. Inclusive, na Constituição diz que as escolas públicas todas serão regidas em uma gestão democrática, o que inclui discutir, elaborar, acompanhar e avaliar o projeto político-pedagógico, o famoso PPP. O PPP é construído, acompanhado e avaliado por todos, professores, funcionários, alunos e também comunidade escolar. Dessa forma, o Conselho não apenas assegura sua implementação, mas também deve participar ativamente de sua construção e avaliação, pois o PPP é o documento norteador da prática pedagógica e administrativa de cada instituição. Por isso, cada escola tem o seu PPP e cada PPP é diferente de acordo com os objetivos e necessidades daquela comunidade escolar. A participação dos membros do conselho, incluindo professores, pais e alunos, no debate sobre o PPP é essencial para garantir que o projeto reflita as necessidades e expectativas da comunidade escolar. Portanto, a afirmação da professora está incorreta, pois o conselho escolar, ao ter uma natureza político-educativa, possui a atribuição de discutir e contribuir na elaboração do PPP, não se restringindo apenas ao seu papel de fiscalizador ou executor. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra E de escola. Questão de número 2. O currículo paulista, em observação à acentuada diversidade cultural e ao compromisso com a redução das desigualdades educacionais no Estado, leva em consideração as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais, de modo a assegurar suas aprendizagens essenciais integralmente. Para tanto, um dos pontos focais da elaboração do Currículo Paulista Etapa e Ensino Médio é
Seria a alternativa A supressão de um currículo comum e a adoção da diversificação de conteúdos e métodos. Como eu quero um currículo diversificado, se eu vou colocar um currículo comum? Não faz sentido. B. O reconhecimento dos méritos de cada estudante a partir de um planejamento que faça do currículo oficial o currículo real. Portanto, a educação é uma meritocracia, então só os melhores terão ali relevância dentro do currículo? Será? C. A implementação de um mesmo conjunto de práticas e conteúdos no Estado que promovam a igualdade para poder ter ali a diversidade, garantir, né, a valorização da diversidade. Eu vou fazer um currículo igual para todos? D. A equidade e o reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes? Ou alternativa E. A conquista da igualdade socioeconômica do país por meio da educação pública de qualidade? A resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. A equidade é o reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. O currículo paulista tem como princípio fundamental a promoção da equidade, palavra-chave do currículo paulista, reconhecendo que cada estudante possui necessidades, interesses, identidades e contextos culturais distintos. Em vez de tratar todos os alunos da mesma forma, o currículo paulista propõe considerar essas diferenças para garantir que cada um tenha acesso às aprendizagens essenciais de maneira integral. Esse enfoque destaca o compromisso com a redução das desigualdades educacionais e a valorização da diversidade cultural, atendendo de maneira justa e adequada às necessidades individuais dos estudantes. Essa abordagem reflete o princípio de equidade, que visa proporcionar oportunidades de aprendizado adaptadas às particularidades de cada estudante, ao invés de padronizar práticas ou conteúdos para todos, como estava disposto na maioria das alternativas. Portanto, quando a gente fala em equidade, não é igualdade. A equidade é uma ferramenta para a igualdade, pois nem todos precisam de tudo igual. Algumas pessoas precisam de mais e outras não precisam de tanto. Então, eu dou a mais para aqueles que mais precisam, para que possamos atingir a igualdade por meio da justiça. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. Questão de número 3. O documento Política de Educação Especial do Estado de São Paulo cita o inciso 2º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.146/2015, que se encontra a seguinte definição, entre aspas, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Assinar a alternativa que identifica correta e especificamente o que esse trecho define. Seria a alternativa A, desenho universal para aprendizagem DUA? Seria a alternativa B, inteligência artificial e tecnologia digital inclusivas? Seria a alternativa C, arquitetura escolar para acessibilidade AEA? Seria a alternativa D, currículo de acessibilidade material e imaterial CAMI? Ou seria a alternativa E, produção e operações para educação inclusiva POEI? Inclusive aqui no canal tem uma aula só, na verdade um simulado, só com esse documento Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. Quando a gente fala em produtos, acessos, inclusive a tecnologia que pode ser usado por todos, tanto pessoas com deficiência como também pessoas sem deficiência, a gente está falando da alternativa A, desenho universal para aprendizagem, DUA. O conceito descrito no trecho do inciso 2º do artigo 3º
da Lei 13.146/2015, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, o desenho universal, que se refere à criação de produtos e ambientes, programas e serviços acessíveis para todos, portanto, todos com e sem deficiência, sem a necessidade de adaptações específicas. No contexto educacional, o desenho universal para a aprendizagem, DUA, é uma abordagem que visa a inclusão e a acessibilidade, oferecendo um planejamento pedagógico que considera as diversas necessidades dos alunos desde o início. O objetivo do DUA é garantir que o ambiente de aprendizagem e os recursos utilizados possam ser acessíveis e eficazes para todos os estudantes, eliminando a necessidade de ajustes posteriores. Portanto, o DUA não é adaptação, seja de tecnologia, pedagógico, não. São metodologias, práticas pedagógicas que o professor pode utilizar com todos da turma, tanto estudantes com ou sem deficiência. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Questão de número 4, LDB, trata do dever do Estado quanto à garantia da educação digital. Conforme o artigo 4º, inciso 12, parágrafo único da LDB, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão, seria a alternativa A, prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Seria a alternativa B, requer das instituições públicas de ensino com mais de 1.000 alunos a instalação de equipamentos digitais para alfabetização digital plena ao longo da educação básica. Portanto, escolas pequenas não têm esse direito de ter a tecnologia? Seria a alternativa C, planejar estratégias de ensino híbrido como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagens e para o desenvolvimento dos indivíduos? Seria a alternativa D, garantir a conectividade de todos os professores e progressivamente a conectividade dos estudantes nas instituições públicas e privadas de educação básica e superior? Ou seria a alternativa E, promover a internet em média velocidade adequada para o uso pedagógico com o desenvolvimento de competências voltadas à alfabetização digital de jovens e adultos? Na verdade, lá na LDB consta internet em alta velocidade, não em média velocidade, portanto a E não é. A resposta correta da questão de número 4 é a letra A de amor, prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. De acordo lá com o artigo 4º, inciso 12, a educação digital deve incluir a utilização de técnicas, ferramentas e recursos digitais que promovem tanto o papel do professor quanto do aluno. A ideia de criar ambientes colaborativos que promovam o desenvolvimento coletivo e fortaleçam a interação entre ensino e aprendizagem do contexto digital. Essa abordagem busca integrar a tecnologia ao processo educacional, de modo que o uso de recursos digitais se torne um instrumento de apoio e enriquecimento das práticas pedagógicas. Portanto, o uso das tecnologias como mais uma ferramenta entre as diversas metodologias que os professores poderão utilizar. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra A de amor. Questão de número 5. Uma professora de ciências, após aplicar estrutura celular para os alunos do 6º ano, diz: esses são os fundamentos da estrutura celular. Todos entenderam? Em relação à perspectiva defendida por Lemov em 2023 sobre a verificação da compreensão, essa prática seria a alternativa A, convergente, porque o autor valoriza a técnica do autorrelato, ou seja, a validação direta pelo aluno da própria compreensão a partir de uma afirmação ou em caso do enfrentamento
de dificuldades da devida negativa. Seria a alternativa B, divergente, porque o autor entende que pedir para os alunos avaliarem a própria compreensão de algo que acabaram de aprender costuma gerar falsas confirmações, especialmente quando a resposta é apenas sim ou não. Seria a alternativa C, convergente, porque o autor valoriza o que chama de consentimento aparente, o qual evidencia que os alunos estão em sintonia com o professor, revelando fluidez e continuidade dos temas de estudo. Seria a alternativa D, divergente, porque o autor entende que para ser efetiva, a pergunta feita pela professora deveria ser mais específica, questionando, por exemplo, se todos entenderam claramente as diferenças entre células vegetais e animais. Ou seria a alternativa E, convergente, porque o autor afirma que as pessoas, mesmo as leigas, geralmente reconhecem o que sabem e o que não sabem sobre um tópico. De todo modo que a autoavaliação sobre o conteúdo aprendido deve ser incentivada. A resposta correta da questão de número 5 é a letra B de bola, divergente, porque o autor entende que pedir para os alunos avaliarem a própria compreensão de algo que acabara de aprender costuma gerar falsas confirmações, especialmente quando a resposta é apenas sim ou não. Por quê? Lá no livro Aula Nota 10, 3.0 do Lemove, a verificação de compreensão não se deve basear-se em perguntas gerais que permitem respostas simples, como sim ou não, pois este tipo de questionamento tende a gerar falsas confirmações da compreensão dos alunos. Quando a professora pergunta todos entenderam, após explicar um conteúdo, está dependendo da autoavaliação dos alunos, o que, segundo Lemove, pode ser pouco confiável, já que muitos estudantes podem não perceber suas próprias dificuldades ou não querem admitir que não entenderam. Muitos têm receio de falar no coletivo, às vezes procuram o professor individualmente, ou o professor acabou de explicar, fica com vergonha, nossa, acabou de explicar e eu estou perguntando. E assim também, eu falar sim ou não de algo que eu acabei de ouvir, dá a falsa impressão que eu aprendi. Para uma verificação de compreensão mais eficaz, Lemove recomenda o uso de perguntas específicas e de técnicas que permitam ao professor observar diretamente a compreensão dos alunos. Então, fazer perguntas mais específicas e não respostas simples ou perguntas muito abertas, como sim ou não, em vez de confiar em uma simples autorrelato. Essa abordagem ajuda a identificar com maior precisão se os alunos realmente entenderam o conteúdo apresentado. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra B de bola. Questão de número 6. Acerca dos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o currículo paulista afirma que a ação pedagógica deve ter como foco. Seria a alternativa A, as interações e as brincadeiras? Seria a alternativa B, o pensamento crítico? Seria a alternativa C, a alfabetização? Seria a alternativa D, a regulação moral e emocional? Ou seria a alternativa E, o aprender a ser aluno? A resposta correta da questão de número 6, de acordo com o currículo paulista, é a letra C de casa, a alfabetização, que inclusive é uma meta dentro do Plano Nacional de Educação, tá? O currículo paulista orienta que nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica seja o processo de alfabetização. Esse período é considerado fundamental para a aquisição da leitura e da escrita, estabelecendo as bases para o desenvolvimento das habilidades de linguagem e comunicação das crianças. A ênfase na alfabetização nessa fase busca garantir que todos os alunos atinjam a proficiência inicial em leitura e escrita, preparando-os para o aprendizado de conteúdos mais complexos nos anos seguintes. Embora interações e brincadeiras sejam metodologias importantes e frequentemente utilizadas no processo de alfabetização, interações e brincadeiras é o foco da educação infantil.
nos 2 primeiros anos do ensino fundamental é a alfabetização, certo? Para garantir que os alunos sejam alfabetizados na idade correta, para que possam progredir com segurança no desenvolvimento de outras competências ao longo da vida escolar. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa. Questão de número 7. Em consonância com o objetivo de dar continuidade ao processo de efetivar uma educação cada vez mais inclusiva e equitativa, a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo apresenta 10 diretrizes para que se caminhe em direção ao cumprimento da Agenda 2030 pelo Estado. Assinar a alternativa que identifica e descreve corretamente uma dessas diretrizes. Seria a alternativa A: cultura inclusiva, fomento de uma cultura inclusiva nas escolas de forma que os espaços escolares estejam prontos a acolher todos os estudantes. Seria a alternativa B: ensino especial, inclusão de todos os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento em escolas especiais, garantindo o atendimento às necessidades específicas. Seria a alternativa C: extinção do atendimento educacional especializado, gradual descontinuação do AE em direção a uma educação efetivamente inclusiva nas escolas escolares. Também não. O AE, ele trabalha em conjunto com as salas regulares. Um complementa o outro, não é uma substituição. Seria a alternativa D: ensino especializado, garantia de que os alunos com deficiência sejam atendidos por professores especializados e não pelos professores regentes das classes comuns. Ou seria a alternativa E: redução do tempo de escolaridade, obrigatoriedade de escolarização de crianças com deficiência limitada ao ensino fundamental, visando a redução dos índices de evasão. Na Constituição diz, e também na LDB, que em casos específicos a família poderá pedir a conclusão daquela etapa da educação, reduzir, mas não é obrigatório, como está na alternativa E. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra A de amor. Cultura inclusiva, fomento de uma cultura inclusiva nas escolas de forma que os espaços escolares estejam prontos a acolher todos os estudantes. A Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, com consonância com a Agenda 2030 da ONU, prioriza a cultura inclusiva como uma de suas diretrizes fundamentais. Isso significa promover um ambiente escolar que acolha e respeite todos os estudantes, independentemente de suas diferenças, e que ofereça as condições necessárias para que todos possam participar das atividades escolares. Essa abordagem vai ao encontro dos objetivos de uma educação inclusiva e equitativa, eliminando barreiras e garantindo o direito à educação em um ambiente que valoriza a diversidade. As demais alternativas estão incorretas, pois apresentam diretrizes ou práticas que contrariam os princípios da educação inclusiva. Por exemplo, a alternativa B sugere a segregação de alunos em escolas especiais. A alternativa C propõe a extinção do atendimento educacional especializado. E eu acabei de falar para vocês que ambos se complementam, não substituem um ou outro. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra A de amor. Questão de número 8. O currículo paulista considera a educação integral como: seria a alternativa A base da formação dos estudantes do Estado, independentemente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem. Seria a alternativa B uma política de assistência social voltada à necessidade crescente das famílias trabalhadoras de afastar as crianças e adolescentes da exposição à violência e ao uso de drogas. Seria a alternativa C ampliação das atividades recreativas e de desporto oferecidas no contraturno do período regular em todas as escolas públicas do Estado. Aqui eu estou falando tempo integral e não educação integral. Seria a alternativa D a implementação articulada de uma escola total, sendo do governo federal a responsabilidade administrativa e do governo estadual a responsabilidade pedagógica.
Ou seria a alternativa E, um ideal a ser construído e oferecido gradualmente pela rede estadual, a partir do aumento do tempo de permanência na escola. Educação integral não significa extensão do tempo. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra A de amor, a base da formação dos estudantes do Estado, independentemente da rede de ensino que frequentam, da jornada que cumprem. O currículo paulista considera a educação integral como um princípio fundamental da formação dos estudantes do Estado de São Paulo. Esse conceito vai além do simples aumento da jornada escolar, englobando a formação integral dos estudantes, aplicando-se a todos, independentemente da rede de ensino que frequentam, pública ou privada, e da carga horária. Essa abordagem visa o desenvolvimento pleno do aluno em todas as suas dimensões, seja cognitiva, emocional, social e física, preparando-o para os desafios da vida em sociedade de maneira completa e abrangente. Então, a educação integral é formar o sujeito como um todo, independentemente do tempo que aquele sujeito ficará na escola. As demais alternativas não estão corretas porque restringem ou distorcem o conceito de educação integral, como eu havia comentado. As outras alternativas vão falar da escola de tempo integral, da extensão do tempo, e não da formação do sujeito. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra A de amor. Questão de número 9. Conforme a resolução CNE número 1 de 2012, artigo 2º, inciso 1º, os direitos humanos internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, refere-se especificamente à necessidade de: seria a alternativa A, alinhamento das políticas educativas às diretrizes da ONU? Seria a alternativa B, manutenção da ordem social por meio da estratificação? Seria a alternativa C, diferenciação entre a formação básica e a formação para a cidadania? Seria a alternativa D, nivelamento cultural dos países em desenvolvimento pela aquisição da cultura desenvolvida? A D é a mais absurda de todas. Ou seria a alternativa E, igualdade e de defesa da dignidade humana? A resposta correta da questão de número 9 é a letra E de escola, igualdade e de defesa da dignidade humana. Ao tratar de direitos humanos no contexto educacional, enfatiza a importância de valores como a igualdade e a defesa da dignidade humana. Esses direitos reconhecidos internacionalmente englobam aspectos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais e visam garantir que todos os indivíduos tenham seus direitos fundamentais respeitados e protegidos. A educação em direitos humanos busca promover uma cultura de respeito, igualdade e valorização da dignidade de cada pessoa, independentemente de sua origem ou condição social. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam ideias que não correspondem aos objetivos e princípios dos direitos humanos, segundo a resolução. Por exemplo, o alinhamento com diretrizes da ONU, alternativa A diferenciação entre formação básica e para a cidadania, alternativa C, não capturam o foco central da dignidade e igualdade, que são os princípios fundamentais destacados na resolução. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra E de escola. Antes de respondermos a última questão do nosso simulado, nessa semana, no dia 13 de novembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a alteração da Resolução 69 que dispõe sobre a bibliografia da prova de mérito. Portanto, tanto no cargo de PEB 1 como no cargo de PEB 2, foram acrescentados novos conteúdos, tanto da parte geral como também na parte específica, e no PEB 2 para todas as disciplinas. Inclusive, avisei aqui no canal, na aba de postagens. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo do simulado o link com a publicação do Diário Oficial com a alteração da Resolução 69, para você conferir as alterações na bibliografia.
E eu também já atualizei as duas apostilas. Eu tenho a apostila para o PEB 1, que tem tanto a parte geral quanto a parte específica, valor R$20 em PDF. Ela já está atualizada de acordo com a retificação da Resolução 69. Se você já tinha adquirido a apostila, é só entrar com seu login lá no site da Hotmart, o login é o seu e-mail e a senha que você criou. E em minhas compras, o novo PDF estará lá. A mesma coisa para a apostila de PEB 2. A apostila de PEB 2 também em PDF, ela é apenas da parte geral comum. Eu não terei a parte específica para nenhuma disciplina. Eu também já fiz a alteração dela. A mesma coisa, é só acessar sua conta na Hotmart, ir em minhas compras e o novo PDF estará lá disponível, beleza? E se você ainda não adquiriu a apostila de PEB 2, custa R$18. Vão ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir, beleza? Questão de número 10. Conforme a Lei Federal 8.069/1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, entre outros, seria a alternativa A, o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Seria a alternativa B, a permissão para escolher disciplinas optativas a serem incluídas no currículo escolar, conforme sua preferência. Seria a alternativa C, o direito de dispensa das atividades físicas escolares, em caso de timidez ou falta de coordenação motora. Ou seria a alternativa D, a autonomia para utilizar espaços escolares como laboratórios e bibliotecas sem a supervisão de um adulto. A resposta correta da questão de número 10 é a letra A, o direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. De acordo com o ECA, no seu artigo 53, as crianças e os adolescentes têm o direito à educação com ênfase no desenvolvimento pleno, na preparação para a cidadania e na qualificação para o trabalho. Entre os direitos adquiridos está o direito de contestar critérios avaliativos e de recorrer às instâncias superiores na escola. Portanto, o aluno não concorda com a avaliação, ele pode procurar a coordenação, a direção e até mesmo a supervisão escolar, tá? Esse direito busca garantir a justiça e a transparência nos processos avaliativos, permitindo que os estudantes tenham um papel ativo na sua jornada educacional e que eventuais injustiças possam ser revistas por instâncias superiores. As demais alternativas não estão de acordo lá com o artigo 53, beleza? Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra A de amor. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se você achou as questões fáceis ou difíceis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!